Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo em paz? Espero que sim. Vamos nessa então resolver mais uma questão de Enem. Dessa vez, uma questão do Enem de 2022, mais precisamente a questão 156 da prova azul, que diz assim, pessoal. O professor de artes orientou seus estudantes a realizarem a seguinte sequência de atividades. Primeiro, dobrar uma folha de papel em formato quadrado duas vezes em sequência, ao longo das linhas tracejadas conforme ilustrado nas figuras 1 e 2, para obter o papel dobrado conforme mostra a figura 3. Então ele pega esse papel quadrado, né, pessoal, dobra em uma diagonal, depois, quando já dobrado, dobra em outra diagonal aí, né, que você consegue ver que é a altura de um triângulo aí na figura 2, e depois ele obtém esse triângulozinho que mostra a figura 3. Perfeito aí, pessoal. Depois ele continua dizendo assim: em seguida, no papel dobrado da figura 3, considerar o ponto R sobre o segmento OM, sendo M o ponto médio do lado do quadrado original. Beleza. De modo que OR é 1/4 de OM. Então, pessoal, ele pega aí esse segmento OM, que está aqui, ó, o segmento OM, e ele divide ele em 4 partes iguais, certo? Em uma dessas partes, a gente vai colocar o ponto R, tá bom? Vamos ver quem é esse R aí, ele vai dizer agora. Traçar um arco de circunferência de raio medindo meio OM, com centro no ponto R, certo? Obtendo a figura 4. Então ele vai pegar agora metade de OM, né? E vai traçar uma circunferência, né? Aqui com esse raio de metade de OM a partir do ponto R. Perfeito. Por último, recortar o papel ao longo do arco de circunferência e excluir a parte que contém o setor circular, obtendo o papel dobrado conforme a figura 5. Então ele vai fazer esse serviço todinho aí e depois, né, vai obter esse papel dobrado que você vê aí na figura 5. Show de bola! E aí ele pergunta o que nessa questão? Vamos ver aqui. Ele diz assim: após desdobrar o papel, que restou na figura 5, a figura plana que os estudantes obterão na sala vai ser qual? Né? Então, depois que eu tiro aí, né, pessoal, todas as dobraduras que eu fiz da figura 1 até a figura 3, né, o que é que eu vou ter depois de ter cortado esse papel? Bem, essa questão ela parece um pouco difícil, mas na verdade não é. Você não precisa também, né, pessoal, cortar a prova do Enem, pelo amor de Deus, para fazer isso daí. Não precisa, tá bom? O que você precisa fazer é só pensar comigo aqui o que foi que a gente fez para chegar nessa figura aí, certo? A gente vai fazer isso voltando aos passos. Como assim, pessoal? Eu tinha essa figura aqui no final, né, pessoal, antes de cortar. Beleza? Mas antes dela, eu teria um quadrado com esse lado. É ou não é, pessoal? Era isso que eu tinha no início, correto? Show de bola. Era isso que eu tinha no início. Vou só alinhar aqui bem direitinho para ficar legal para vocês. Perfeito. Então era isso que eu tinha no início, pessoal. Certo? E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou traçar as diagonais, porque é isso que eu tinha feito para dobrar o papel. Vou pegar essa primeira diagonal daqui para cá. Muito bom, né? Vamos ver se eu alinho aquilo direitinho. Beleza. E essa outra diagonal, pessoal, daqui para cá, né? Ó. Então eu tinha 4 setores. E o que é que eu tenho em comum entre esses 4 setores, pessoal? É que eu vou fazer o mesmo corte em cada um deles, já que todos eles estão contidos aqui sobrepostos, né? Eu vou ter o mesmo corte em cada um deles, tá bom? Agora veja, cuidado com uma coisa, certo? Se esse ponto R estivesse sobre o ponto O, exatamente ali, pessoal, o que é que eu teria? Eu teria um círculozinho sendo formado aqui. Mas como o ponto R não coincide com o ponto O, ele está descentralizado em relação ao centro desse quadrado, eu não vou ter um círculo no final das contas aqui. O que eu vou ter é o seguinte, pessoal, ó, vamos lá. Aqui eu vou traçar o segmento OM, vamos assim dizer, né? O ponto R vai ser bem aqui, e aqui eu vou traçar um arco de circunferência. Beleza? Aí, vou traçar de novo, ó, um segmento OM aqui vai ser o ponto R, e aqui eu vou traçar um arco de circunferência. Certo? E por último, pessoal, eu vou fazer a mesma coisa aqui, traçando um arco de circunferência. Então, isso daqui é mais ou menos o que eu vou ter quando desdobrar o papel, né, e ver qual é o papel que vai ficar, né, depois desses cortes aí. Então, é exatamente isso, galera. Aí a nossa resposta, mais ou menos aí, né, porque ficou uma ceboseira, mas enfim, o que a gente vai obter. Vamos analisar nossas alternativas. Isso é exatamente o que eu vejo na alternativa C de casa, certo? Cuidado para não confundir a C com a A. Por quê? Porque a A, pessoal, ela está descentralizada aqui em relação a 45 graus, está alinhado com a diagonal. E não é isso que ele está querendo, tá bom? Ele está querendo, ó, exatamente essa figura que a gente vê ela na figura C de casa, tá certo? Quando é que a gente obteria a figura B? Vamos ver se você pegou aí direitinho o que eu falei. Exato, quando o ponto R coincidisse com o ponto O, que é o centro daquela circunferência, né? A interseção das diagonais daquele quadrado. Tá bom? Belezinha, então? Show de bola, galera. Era isso que eu tinha para vocês hoje. Resposta da nossa questão, letra C. Espero que você tenha compreendido. Valeu, valeu e até a próxima.